Olá, gente, tudo bom? Professor Sérgio Bezerra, de Geografia, lá da ETE Gil Rodrigues. Dá ação grande aí para toda a comunidade escolar, meus alunos que amo, tá certo? Obviamente a gente está de volta aí. Bom, hoje a gente vai falar sobre umas questões interessantes. Você do terceiro ano, se liga aí que o negócio é bem interessante aqui, muito relacionado ao nosso momento atual, que são os modelos econômicos, tá certo? Não vamos falar sobre modelos econômicos, não vamos falar sobre todos, vamos centralizar apenas em dois tipos, tá? Que é o neoliberalismo e o keynesianismo, tá certo? Modelos econômicos capitalistas, tá certo? Não vamos falar de modelos econômicos socialistas, não. Vamos falar de modelos capitalistas. Então, para a gente entender, tá, o que significa os modelos econômicos, a gente tem que entender o que surgiu. Na verdade, o que é neoliberalismo? Para nós entendermos o neoliberalismo, é interessante, primeiro, fazermos uma revisão bem simples, bem rápida, sobre o liberalismo econômico, tá? Porque senão a gente não vai conseguir entender. Então, vamos lá, vai lá no slide, rapidinho. O liberalismo econômico, tá, ele foi idealizado pelo filósofo inglês Adam Smith no século XVIII. Tá? O liberalismo econômico, ele era uma crítica ao mercantilismo. E o que Adam Smith defendia? Adam Smith defendia a não intervenção do Estado na economia. Ou seja, a economia devia seguir livre, sem a influência e interferência do Estado. Porque o mercantilismo ele era muito ligado ao Estado. E ele dizia que o Estado impede o crescimento econômico e a liberdade das empresas, das pessoas e da iniciativa privada. Então, Adam Smith ele defendia isso. Então, o que ele dizia? Que o Estado, no liberalismo clássico, deveria apenas se preocupar com a segurança e a propriedade privada, onde todas as relações comerciais e econômicas deveriam ficar a cargo dos comerciantes, dos empreendedores da época, ok? Onde a economia ficaria regulada por essas relações. Tá? E aí tem aquela frase clássica de Adam Smith chamando a mão livre, aliás, a mão invisível do mercado. A mão invisível do mercado, ela seria responsável, tá, para o quê? Para regular a economia e promover o desenvolvimento da sociedade e também a sua livre concorrência e oferta de serviços. Uma frase muito ligada a essa defesa de Adam Smith é o laissez-faire. Laissez-faire bonito, é francês. Laissez-faire. Laissez-faire significa deixar acontecer, deixa fazer. O que quer dizer isso? Quer dizer que quer dizer o quê? Quer dizer que a própria economia ela vai rodar sozinha. Ela vai se reorganizar. Ela vai moldar o sistema. Então essa era uma defesa do liberalismo clássico que ela vigorou até basicamente a crise de 1929, ocorrida na Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Tá? E aí entra em xeque as teorias liberalistas clássicas. E vão surgir o neoliberalismo. Tá? E o que é o neoliberalismo, que é um assunto que nós vamos conversar? Vai lá o slide. O neoliberalismo foi uma escola da renovação da ideia liberal. Ok? Então essa ideia liberal, ela foi construída primeiramente pelo economista Ludwig von Mises, da escola austríaca, tá? E depois, posteriormente, por Milton Friedman, o que nós vamos chamar a escola de Chicago. E o que eles defendiam no neoliberalismo? Tá? Volta cá. O Estado mínimo. O que quer dizer o Estado mínimo? Não tão radical como era no liberalismo econômico anterior, mas o Estado mínimo voltado apenas para as questões de segurança, educação, saúde em alguns casos, serviços básicos, na regulação do controle da moeda, do câmbio e da inflação. Toda iniciativa econômica
deveria ficar a cargo da iniciativa privada, da livre concorrência. E aí o modelo neoliberal ele começou a crescer a partir da década de 70. E o que é que ele defendia? Ele defendia a redução de impostos, a precarização das relações de trabalho. Em alguns casos mais radicais do neoliberalismo, apenas a segurança deve ser estatal, toda a educação, saúde deve ser privatizada. Nós temos um exemplo clássico agora dos Estados Unidos, onde as pessoas não conseguem pagar o plano de saúde e a educação nos Estados Unidos é privada. E as pessoas, esse alto índice de morte nos Estados Unidos se dá também em decorrência disso. Enquanto no Brasil nós temos o SUS, que é do Estado, então há uma grande diferença. Tá? Então o modelo neoliberal, ele promove a menor participação do Estado na economia, vendendo praticamente as empresas estatais. Para que o Estado tem empresas se a própria iniciativa privada pode atender essas demandas? Tá? Então, essa questão ela começou a crescer a partir da década de 70. E o neoliberalismo, como foi uma reformulação do liberalismo clássico, ele também foi uma crítica ao keynesianismo, que é o outro modelo econômico capitalista que nós vamos ver a seguir. Vai lá, olha aí, o keynesianismo, tá? Foi uma doutrina econômica que foi desenvolvida pelo pensador e economista inglês John Maynard Keynes. E Keynes ele fez uma revisão do modelo econômico liberal. Né? Então, ou seja, ela foi uma crítica ao liberalismo clássico. Não confunda. O neoliberalismo, tá? Volta para cá. O neoliberalismo é uma reformulação do liberalismo clássico, lá de Adam Smith. Enquanto o keynesianismo é uma revisão, ou seja, uma alternativa. O Maynard Keynes, tá? Ele não era contra algumas ações liberais, mas ele defendia que o Estado não deve se ausentar. O Estado ele deve se tornar presente principalmente para garantir a eficiência da economia, para não ocorrer a mesma crise que aconteceu em 29, e primeiro, garantir o estado de bem-estar social da sua população. Preste atenção, estado de bem-estar social. O que adianta uma economia ser pujante se a minha população não tem o emprego e o poder de consumo para manter essa economia rodando? Era o pensamento de Keynes. Então Keynes não era contra a entrada da iniciativa privada na economia, mas ele era a favor de que o Estado regulasse algumas ações e praticamente entrasse para entrar na ação de promover algumas reestruturações de grande porte na economia. E o que acontece? Maynard ele cria essa doutrina econômica em razão do que ele percebeu do fracasso do liberalismo clássico, que resultou, em partes, na queda da Bolsa de Nova York, ocorrendo aí, em 29, a depressão americana, que afetou a economia mundial. Aqui no Brasil, a queda das bolsas de valores lá em Nova York, ela afetou a principal economia brasileira da época, uma das, que era a produção de café. O Brasil vendia todo o seu café para os Estados Unidos, que era o seu principal consumidor. E com a queda na bolsa, os Estados Unidos deixou de comprar café. E aqui no Brasil, nós queimamos milhões de toneladas de café. Porque nós não tínhamos mais mercado consumidor. Então, foi uma crise porque o Estado ele não se atentou a algumas variações na economia. Nos Estados Unidos, nesse momento, existia uma economia de produção, porque a riqueza, o bem, era relacionado ao produto.
manufaturado. E aí houve uma produção em demasia, os produtos ficaram estocados, e a gente tem que entender que nesse momento a tecnologia não era a mesma. Hoje a gente compra um celular, daqui a 3 meses o celular está ultrapassado, você tem que comprar outro. Mas lá em 1920 as coisas duravam muito tempo, porque o crescimento tecnológico era mais lento, então você demorava um determinado período para adquirir o mesmo produto. Então a produção, o produto ficou estocado, a demanda de consumo diminuiu e veio a crise. As empresas perderam liquidez, ou seja, capital financeiro para produzir ou pagar suas dívidas. E aí veio a crise de 29, causando uma queda mundial e uma depressão na economia americana. E aí Maynard Keynes, observando essas situações, fundamentou sua teoria econômica que nós chamamos de keynesianismo. Tenta aí, keynesianismo, certo? E aí o que é que ele tinha? O Estado tem que atuar na economia, promovendo principalmente grandes obras que a iniciativa privada não se interessa, para gerar emprego. E essa ideia foi para gerar economia. E aí a política keynesiana foi utilizada não só nos Estados Unidos, como em vários lugares do mundo. Tá? Maynard Keynes tinha algumas críticas, ouvia algumas críticas sobre a política, a doutrina econômica de Keynes. Logicamente, como toda doutrina econômica, mas ela se mostrou eficiente naquele momento para resolver o problema da crise americana. E vamos lá para o slide, olha lá. E aí você está vendo aí as aplicações do keynesianismo e do neoliberalismo. E aí nós temos aí, onde é que foi aplicado o keynesianismo? No New Deal. New Deal, bota cá. No New Deal foi o quê? Foi a proposta lá do presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, que assumiu a presidência americana em 1933, e ele pegou as políticas de Keynes e aplicou na economia americana para gerar emprego, fazer com que a economia rodasse. Ou seja, estava tudo parado, uma crise danada, gente passando fome, esse jogo matando, não tem recurso, que aqui os Estados Unidos fez. Tirou o dinheiro do bolso, seu recurso, e começou a investir pesado em obras de infraestrutura, estradas, rede de saneamento, hospitais, rodovias, várias outras situações, para gerar um emprego e rodar a economia. Qual era a ideia de Keynes? Se a partir do momento que eu desembolso a economia e jogo isso no mercado, isso vai voltar para mim em impostos e vai dinamizar toda uma cadeia de produção e consumo. Então o New Deal proposto por Roosevelt, chamado de Novo Acordo Econômico, foi uma política keynesianista. Tá? Nos países europeus, após a Segunda Guerra, o Plano Marshall, tá, também foi utilizado como uma política keynesianista, principalmente para que a Europa reconstruísse as capitais destruídas em razão da guerra e retomasse a sua economia. Beleza? Só que na Europa surgiu, eles pegaram a questão do pleno emprego proposto aí por Keynes e fizeram um estado de bem-estar social, e daí surge a social-democracia, muito comum nos países nórdicos, onde o bem-estar social ele é o principal fundamento da economia desses países, onde as pessoas têm que viver bem, com certas garantias, para poder crescer economicamente e gerar a economia do país. Bom, no Brasil, o que é que acontece? No Brasil, nós tivemos aplicações dos modelos keynesianistas, na época de Getúlio Vargas, na época de Juscelino Kubitschek, durante o período do governo Lula, né, em razão da industrialização aqui do Nordeste. Nós tivemos políticas keynesianistas no Brasil. Tá? Agora vamos ver aonde que foi aplicado, volta lá para o slide, o neoliberalismo. Tá? O neoliberalismo ele se consolida aí pelo Fundo Monetário Internacional, onde para que ele realize os empréstimos, ele prega uma política de austeridade. Volta para mim, o que é que quer dizer austeridade? Austeridade quer dizer controle dos gastos, principalmente públicos, né? Queda na inflação, investimentos públicos em outras áreas
sendo repercutido nas questões econômicas e financeiras, ou seja, uma maior eficiência no sistema bancário, no controle do câmbio, dos juros, da inflação. Então, ou seja, o IFMI é um mecanismo neoliberal, onde ele empresta mediante a austeridade, da diminuição da prestação do serviço público, da queda da inflação, da venda de empresas estatais. Tá? A escola de Chicago, lá do Milton Friedman, neoliberal, foi uma das principais idealizadoras das políticas econômicas do Chile, de Augusto Pinochet, da ditadura de Pinochet, da ditadura militar de Pinochet, onde foi privatizado todos os serviços públicos, a previdência social, a saúde, a educação. E nós estamos vendo aí no Chile uma revolta em 2019, onde milhares de chilenos foram à rua criticando esse modelo neoliberal para uma assistência do Estado aos direitos básicos do cidadão. Nós tivemos aí na Inglaterra a primeira-ministra inglesa, Margaret Thatcher, final da década de 70, 80, adotando as políticas keynesianistas, as políticas neoliberais, fazendo com que houvesse uma desestatização. Preste atenção, hein? Desestatização é a mesma coisa de privatização. Tá certo? Então, se você vê numa questão aí do Enem, a palavra desestatização é a mesma coisa, certo? Então, privatização, ou seja, a venda de empresas do Estado para iniciativa privada ou algumas ações do Estado, como saúde e educação, sendo passado para a iniciativa privada. Então, Margaret Thatcher, lá do Reino Unido, impôs nessa década de 70 e 80 as políticas neoliberais. O presidente americano Ronald Reagan também promoveu essas políticas neoliberais nos Estados Unidos na década de 80. Tá? E no Brasil, o neoliberalismo foi muito presente, principalmente na época do governo Collor e Fernando Henrique Cardoso, com a privatização de várias empresas nacionais, Vale do Rio Doce, né, a Usiminas, a Eletrobras. E a privatização, ela traz alguns benefícios, sim. Né? Hoje todo mundo tem um celular, tem um telefone, então isso é uma questão interessante. Tá? Mas ela também, em outros pontos, principalmente nos países em desenvolvimento como o nosso, ela traz alguns problemas, porque o dinheiro economizado na privatização nem sempre é revertido numa reestruturação do governo, num maior atendimento das necessidades da população. Então, é uma coisa que a gente tem que questionar. E como é que é o modelo neoliberais hoje e o keynesianismo hoje no Brasil? Vai aí no slide rapidinho para a gente finalizar. Veja só, o modelo liberal atual no Brasil recente aí, muito vivo, ele começou a ser implantado em 2016, né, com o final do governo Dilma, quando Dilma sofreu o processo de impeachment, e aí o Michel Temer começa a adotar uma agenda neoliberal, tá? Valorizando o quê? Volta para cá. As políticas de privatização das estatais. Foi durante o governo de Michel Temer que houve uma reforma trabalhista, e essa reforma trabalhista, ela precarizou as relações de trabalho, os contratos de trabalho. Ela também favoreceu as terceirizações dos serviços, aumentando o leque de terceirização. Fez com que algumas garantias trabalhistas fossem perdidas ou até mesmo diminuídas. Tá? Então houve aí um problema sério da reforma trabalhista. E no governo atual, tá, nós temos aí uma tendência neoliberal em voga. Ou seja, você só escuta as questões da privatização, vamos diminuir o Estado e essas coisas todas. E hoje nós vemos aí uma reforma da Previdência que era necessária, mas nos modelos que elas foram implantadas, elas prejudicaram a população mais pobre brasileira. Ou seja, é um modelo neoliberal que vem de cima para baixo. Tá? Então nós temos aí uma série de ações na atualidade de neoliberalismo e esquecendo o keynesianismo no Brasil. E aí eu queria que vocês refletissem, só para a gente finalizar aqui no slide rapidinho, essa última frase. Qual seria o melhor modelo econômico para o Brasil na atualidade?
Neoliberalismo ou keynesianismo? Volta para cá. Então, gente, fica aí para vocês. Espero que vocês façam essa reflexão e leiam bastante sobre isso, que é super interessante para entender o momento atual. Beijo grande no coração de vocês. Até mais e valeu. Tchau.